Se pesquisarmos no Google, tem um zilhão de técnicas de vendas e todas elas foram feitas para funcionar. Então é tudo muito simples, basta ir no Google ou no chat GPT, ler a técnica e aplicar no seu negócio. Mas então, por que a técnica não funciona plenamente? Porque vemos empresas de todos os segmentos com dificuldades para vender e manter clientes. Porque não são atendidos a quantidade de clientes suficientes necessários para gerar a venda planejada. Está tudo à disposição de todos, deveria então ser tudo muito tranquilo, né, para entrar em contato com essas ferramentas e sair faturando. Evidente que circunstâncias de mercado, elas influenciam, né, nos negócios, mas não definem. Porém, nem sempre, né, essas vendas têm acontecido no volume necessário, na frequência necessária para que os objetivos sejam atingidos. Então é isso que vamos ver no vídeo de hoje, 7 pré-requisitos para que as técnicas de vendas funcionem para o seu negócio, né? Levando em conta as suas particularidades, enfim, a sua realidade. Então vamos ver como aproveitar essas técnicas de vendas e ter o resultado esperado com efetividade. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo sobre venda interna digital para o fornecedor food service. Então é focado nos supervisores, representantes independentes, consultores de vendas, na gestão do dia a dia, né, da venda interna digital ou de um televendas também. Vale para você que tem aí um empreendedor e é um faz-tudo, né? Então você ataca e defende ao mesmo tempo e precisa saber de tudo. E eu vou pedir já de cara aqui uma gentileza para você, e todo mundo faz isso, eu não sou diferente. Se esses conteúdos são úteis para você, considere aí a possibilidade de se inscrever nesse canal. Isso vai me ajudar a título de referência para o YouTube, compartilhar isso com outros empreendedores, outros pequenos e médios negócios do food service. E aí estaremos nos ajudando. Eu conto aqui a minha experiência aí de 15 anos na coordenação do food service, da venda interna, e você aí me ajuda com a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações e fundamentalmente comenta. Um detalhe importante, outro dia, né, entrei em contato com uma pessoa e ela me ressaltou que não gostaria de se colocar publicamente. Ok, beleza, me manda, o e-mail do canal tá aqui embaixo, podemos nos comunicar através de e-mail ou lá no Instagram também, no @fornecedorfoodservice, certo? A sua privacidade será mantida, mas vai estar me ajudando com certeza. Técnicas de vendas é como uma roupa ou um sapato, ela tem que vestir no seu negócio. Então, um exemplo, se você calça 37 e vai querer usar um calçado 40, você não vai conseguir andar porque é muito grande, né, para sua realidade. Você vai ter problemas aí para conseguir se movimentar. Da mesma forma que se você necessita então de um 37 e você quiser utilizar um calçado 34, também vai ter um outro tipo de problema, não vai conseguir, provavelmente, porque ele é muito pequeno, né, para sua necessidade. Então, uma técnica de vendas, fazendo essa analogia, é mais ou menos isso. Não basta pegar uma técnica, simplesmente vai lá, copia direto e reto. Não, tem que adequar, tem que vestir no seu negócio. Então, o que é vestir? É ajustar essas técnicas às necessidades do seu negócio, levando em conta as características, as particularidades, que não são iguais a todas as empresas, ainda que
possam ser do mesmo segmento de atuação que você, por exemplo, food service, mas tem muitas diferenças, tem similaridades, mas tem diferenças. Então, beleza, e na prática, como é que funciona isso? Mais adiante nós vamos então verificar quais são esses 7 pré-requisitos então para as técnicas funcionarem, mas antes a gente precisa, até chegar lá, nós precisamos então saber algumas coisinhas. O quanto o consultor de vendas, o representante, enfim, o próprio gestor, né, o próprio responsável pelo time de venda interna ou pelo profissional de vendas e atendimento, o quanto esse profissional está dominando os seus produtos, serviços e os equipamentos. Isso é uma pergunta, né, ou uma pergunta seguida de uma verificação. E aqui, quando eu falo isso, é simplesmente para alertar que essa questão do saber, ela é um trabalho sistemático, não termina nunca. Você nunca vai ter um time que você treine hoje e daqui a 3 meses você vai lá revisar então para ver como é que tá. Não existe isso em um mercado tão dinâmico como a gente vive hoje em dia. Uma economia mundial extremamente ágil, então isso não existe, precisa desse contato de uma forma mais frequente. Então, no momento que eu faço essa pergunta, é para você, então, primeiro lugar, criar um ritmo dessa transferência ou revisão de conhecimento. Isso é muito importante. Vai ser semanal, vai ser quinzenal, vai ser mensal, mas tem que acontecer. E de uma forma sincronizada, uma forma que faça sentido. Mais adiante a gente vê isso. Se eu tivesse que fazer um breve resumo dessa questão do conhecimento, é basicamente esse profissional de atendimento e vendas saber o que dizer e quando colocar determinadas informações para o cliente, de maneira que ele fique convencido, né, da oferta, do atendimento, da proposta, das suas soluções, e cria aí, a partir disso, um relacionamento que possa ser desenvolvido, né, a partir então daquilo que você tem para ofertar. E a segunda questão parece assim muito óbvia, e a gente vai ver aqui que, como diria aí a minha avó, o buraco é mais embaixo, né? Que é a questão de falar de benefícios e de vantagens. Todo mundo sabe o que é benefício, né? Aquilo que o cliente vai ganhar ao adquirir os seus produtos, seus serviços ou equipamentos. Mas eu resolvi hoje fazer aqui, né, um exemplo aqui bem prático. E eu vou pegar, não alimentos, que é uma coisa que eu falo mais corriqueiramente, mas eu vou pegar uma linha de descartáveis, né? Descartáveis não está longe dos alimentos, porque quem manipula estabelecimentos é óbvio, né, que usa produtos descartáveis. E aí eu já começo perguntando, o que é um produto descartável? Será que todo mundo assim teria de pronto? Então, de uma forma bem simples, descartável é tudo aquilo, todo aquele material que não poderá ser reutilizado. Parece simples, mas a gente vai ver como faz sentido a gente revisar o simples também. E tem motivos para esse descarte. Os materiais podem ser frágeis, baixa resistência, e alguns nem suportariam, né, essa esterilização, e a maioria nem é possível fazer, né, para eliminar micro-organismos e outros problemas aí que poderiam levar a uma contaminação. Inclusive, esse saber tão simples e tão óbvio, ele pode em algum momento servir de argumento, né, uma justificativa para ofertar materiais de valor agregado maior e mais duráveis dentro da própria linha descartáveis, como veremos mais adiante.
né? E até um outro viés aí que seria a questão dos copos de vidros, por exemplo, né? Que teria uma justificativa da durabilidade maior, ainda que, né, vamos nos encontrar aí com a facilidade de quebrar. Mas isso é para outro vídeo. Vamos continuar aqui nos descartáveis. E aqui vamos fazer um breve exercício aqui para movimentar o cérebro. De pronto aí, faz de conta que eu vou dar 5 segundos aí, 10 segundos e você trava o vídeo. Escreva aí tudo que vem à mente de produtos descartáveis, você trabalhando ou não com a linha. Você lembra, né, o que é utilizado no estabelecimento comercial, de alimentação. O que você consegue lembrar rapidamente quantos itens? E aqui uma outra observação é que mesmo você, caso você não venda materiais descartáveis, num vídeo anterior, o card está aqui em cima, você tem que saber fazer a relação dos produtos para poder ter desenvoltura na conversa com o cliente. Se você não souber fazer uma relação de uma coisa e de outra, principalmente no food service, que tudo está muito interligado, isso começa a trazer uma certa limitação. Então, eu anotei aqui, né, alguns itens que são comuns, mas que têm particularidades. Para você aí agora que trabalha aí com os descartáveis. Guardanapos de papel, né, é uma coisa óbvia, mas você vai encontrar nesses itens aqui que eu vou falar, você pega uma relação do seu consultor de vendas e verifique qual é a presença dele nessa linha de descartáveis. De todos os itens que nós falaremos, você vai encontrar profissionais de vendas que não vendem esses produtos que você tem aí no seu estoque, né? No seu conjunto de soluções, não é oferecido. E às vezes pode haver uma pequena confusão. Não é oferecido porque não sabe, não é oferecido porque não lembra, não é oferecido às vezes porque é um item de valor baixo e o profissional não consegue ver o conjunto da obra. Que dentro de uma oferta de necessidades você vai oferecer itens de valor maior e itens de valor menor. Mas quando você tem uma amplitude nesse atendimento, você diminui a entrada aí de outros fornecedores. Então tem que ter isso muito presente. Então vamos seguir aqui na minha lista, né? Toalha de papel para cozinha. Você sabia que a vigilância sanitária não permite panos de prato? Né? Aqui na minha região, por exemplo, no meu estado, chama-se panos de prato. Em algum outro lugar pode ser diferente. Que são panos de tecido, né? Aqueles elaboradinhos e tal, os mais simples, para secar utensílios de uma cozinha, por exemplo. Não é permitido. Tem que usar toalhas de papel. Por quê? Contaminação, né? Então é por este motivo. Toalha de papel para banheiros, eles são utilizados, as toalhas de papel, mesmo naqueles banheiros que tem aquele secador automático, que a gente só coloca a mão embaixo e ele seca na hora. Tem algumas pessoas que não gostam, alguns dizem que seca demais a mão, a mulherada às vezes evita porque resseca a mão e daqui a pouco a ruga já começa a aparecer, então preferem a água fria que não tem, né, aquele vapor quente para, enfim, não danificar aí a beleza. Talheres para uso no estabelecimento ou num delivery, e dentro desses talheres tem os talheres de sobremesa, colheres de refeição, de sobremesa, como eu falei, garfos de refeição e de sobremesa, mexedores, né, de chá e de café,
Dentro dos descartáveis tem uma linha de alimentos que são os sachês, né? Alguns sachês tem empresas que têm marca própria, né? De açúcar, de adoçante, sal, molhos, azeite, vinagres, álcool gel, pimenta, enfim, a marca própria desses produtos pode ser marca própria do fornecedor ou pode ser a marca própria das indústrias. Os copos, tem os copos plásticos, tem copos para cafezinho, para refrigerante, para vitamina, tem copos térmicos, copos mais resistentes. Os térmicos conservam os produtos, né, quente e frio. Dentro dos copos nós temos alguns tipos, como o copo PP. Esse PP é uma abreviatura do polipropileno, que é um material mais resistente. Ele não deforma e isso aí é legal porque não evita aí acidentes, né? Queimar uma pessoa ou até virar um líquido, enfim. Então ele tem um manuseio mais tranquilo. Depois nós temos o copo poliestireno, que é um copo de menor resistência, então tem que ser para líquidos frios, e porque senão ele pode se romper com mais facilidade. E nós temos o copo EPS, né, que é um copo que todo mundo conhece como isopor, mas na verdade isopor ele é uma marca, né? Ele é uma marca registrada de uma empresa, mas costumeiramente todo mundo chama de isopor. Então ele tem resistência térmica, ele não passa vapor, é perfeito para bebidas quentes, obviamente, tem um isolante térmico, então são utilizados muito em deliveries, por exemplo. E tem ainda os copos de papel, alguns são personalizados, e isso é muito legal na promoção e de marcas, enfim. E esses copos, você sabia que eles não podem ser de material reciclável? Isso é definido pelos órgãos de saúde, os órgãos reguladores, né? Esse tipo de copo tem que ser feito com material produzido com material virgem, porque ele entra em contato com os alimentos e da mesma maneira vem o cuidado com a contaminação. E os copos descartáveis, de certa forma, são todos iguais? Já vimos algumas características aí que não. E temos mais algumas, tem tamanhos, né? Tem o bem pequenininho, para aquele cafezinho bem pequenininho, tem alguns para água, suco, vitamina. Então tem copo que começa em 50 ml, às vezes, até onde eu sei 50, e vai aí até 700 ml, né? Para chopp, cerveja. Então cada um tem a sua aplicação. E tem ainda os pratos biodegradáveis e ecológicos, que está dentro dessa pauta mais exultante, né, no mundo todo, que é a questão da conservação do planeta. Outra particularidade, pratos descartáveis para micro-ondas. Eles têm que ter um mínimo de resistência, não vou entrar no detalhe aqui, mas ele tem uma especificidade que precisa ser atendida não só no sentido de resistência do produto, mas também para que isso não resulte num mal aí para a saúde das pessoas e para não danificar também o próprio equipamento. Há pratos com designs muito legais e personalizados para o tipo de evento, um casamento, uma festa adulta, uma festa infantil. Então tem para todos os públicos e para todos os momentos, tem um descartável adequado. E as embalagens? Não vou falar de todas, mas vou destacar algumas aqui que eu achei que é interessante. Mas antes, é preciso entender nessa questão desses produtos, para quem estamos ofertando essa solução. É para um público
A para um público AB, para um público C é para um público infantil, um público adulto. Então, para que aplicação é? Qual é a utilização? Então, uma festa ao ar livre é diferente, às vezes, de um ambiente fechado à noite. Então, todas essas informações, elas são componentes para ofertar o descartável correto. Outros indicadores aí da embalagem, né? Então, seria a questão da proteção, ela é muito importante, não só porque existe um regramento desses materiais, mas para que você não fique chateado, o cliente não cause um incidente, o cliente suje a roupa ou cause aí um desconforto desnecessário que vai demonstrar uma falta de cuidado e uma falta de conhecimento. Então, essas embalagens, elas são importantes na questão do delivery para o produto chegar no cliente de maneira íntegra, né? Praticidade para manusear, não só aquelas embalagens complicadíssimas para abrir, medidas adequadas, específicas para aquele fim, entender o equilíbrio entre o custo do produto e o custo de satisfação do cliente. Então, às vezes a sua solução, a maneira como coloca essas soluções, elas são muito importantes, né? Então, esses detalhes, isso não é para decorar, isso é para ter presente, e isso é para trazer para o dia a dia, em alguns momentos de conversa, né? E a maneira também de transmitir esse conhecimento pode ser de maneira criativa, né? Faz um café, um chá, leva todos os copos, faz um happy hour, inventa maneiras de tornar aquele aprendizado mais presente, que dê para sair daquele ambiente de treinamento e dá para levar junto, né? Para utilizar em casa, para recomendar para amigos, parentes, mas fundamentalmente ter essa habilidade de informar o cliente o que é melhor. As marcas às vezes são importantes, a aparência do produto também é importante, que às vezes sugere qualidade ou o contrário. Então, todas essas percepções tem que ter. E os tipos de embalagens também mudaram e tem uma variedade grande. Tem de papelão, tem de plástico, tem de alumínio, tem de isopor, né? Tem de acrílico. Então, cada um tem um objetivo e tem uma funcionalidade. Tem embalagens específicas para congelamento e essas a Anvisa, principalmente nos estabelecimentos comerciais, ela exige uma regra específica para essas embalagens. Outra vez, porque está em contato direto com os alimentos, para não haver contaminação. E aí chegamos aqui num outro item que são os canudos, né? Canudos tem plásticos, tem biodegradáveis, tem de inox, tem de papel e tem os comestíveis. Eles também podem ser individuais, em pacotes individuais, dobráveis, para coquetel, para refrigerante, para vitamina. O canudo comestível, ele é feito de matérias-primas alimentícias e tem as mesmas regras de fabricação de alimentos. Segundo o site meiosustentável.com.br, quem desenvolveu os canudos comestíveis é uma empresa espanhola chamada Sorbus. A composição desses canudos é água, açúcar, amido de milho e gelatina. Eles têm apenas 23 calorias. Tem opções aqui no caso dessa empresa de 5 sabores, entre eles o sabor neutro, que nesse caso não interfere na bebida. Então, a maioria desses canudos, eles absorvem o sabor da bebida e podem ser comidos aí no final. Ainda dentro dos descartáveis, temos os sacos de lixos. Você sabia qual é o motivo que os sacos de lixos são coloridos aí em ambientes como hospitais, estabelecimentos de alimentação?
para não haver contaminação cruzada. Se o estabelecimento não misturar o lixo da cozinha com o lixo do banheiro e vice-versa, porque isso promove então essa contaminação super perigosa. E ao dominar uma categoria, uma linha como os descartáveis, você sinaliza para o cliente essa capacidade de entendimento para o resto do negócio. Então, técnicas de vendas é como uma casa, precisa de uma base para poder erguer as paredes, colocar janelas, portas e sustentar todo esse peso. Então, a base é o conhecimento. Não é necessário decorar esses detalhes todos, mas estar em contato, porque sem essa base fica muito difícil desenvolver uma conversa com o cliente e fazer com que ele entre em contato com toda a linha, com todos os itens que podem solucionar aquilo que ele está buscando. Então, até aqui falamos sobre categoria, no caso, os descartáveis, sobre a linha de produtos desses descartáveis, aplicações onde são utilizados esses descartáveis, a utilização específica como um delivery, por exemplo, opções mais adequadas relacionado à sustentabilidade e conservação do planeta, a diferença de um copo, um tipo de copo e outro, como o copo PP e o copo PS, exigências de órgãos reguladores como a Anvisa. E o último aqui é uma sacada a partir de uma norma da vigilância sanitária. E o que eu vou falar agora é um super argumento para ser usado em todos os momentos, tem que estar na ponta da língua ou no bloco de notas do celular ou anotado na sua agenda, e tem que estar em exercício com isso para poder usar de pronto. Então, é uma informação que pode ajudar demais o consultor de vendas quando ele aciona esse gatilho mental, que é o gatilho mental do medo, né? Quem é que gosta de sentir medo? Um medo ocasionado por qual razão? Medo de ter problemas, medo de ter, por exemplo, um estabelecimento fechado, né? Ou parar uma operação completamente e esse dono, esse empreendedor ter prejuízo. Então, você sabe o que a vigilância sanitária exige de um restaurante, de um estabelecimento de alimentação como restaurante, para funcionar sem risco de fechar ou até mesmo receber multas astronômicas aí e inviabilizar o negócio? O cliente sabe disto com certeza, mas com o passar do tempo, essas questões vão saindo da prioridade do cliente. Ele vai focando em outras coisas. Então, é papel do consultor, o nome já diz, de em algum momento usar essa informação para ajudar esse cliente e, obviamente, para vender mais. E dentro de uma consultoria é preciso falar, evidenciar esses riscos em casos de descumprimentos. Mas vale aqui um alerta bem sério aqui também. Jamais fale em tom ameaçador com esse cliente. Não aterrorize esse cliente, porque isso pode se voltar contra o consultor de vendas. Esse cliente vai ficar furioso ou vai ignorar ou vai dizer, nossa, tá me azarando aqui que eu vou ter problemas, principalmente se ele está em algum momento que não está 100%, né, adequado. Então, a ideia de chamar atenção para o cliente com ideia de vender, pode sair bem o contrário. Então, tem que ser de uma maneira técnica. Então, vamos supor que você aí, fornecedor para o food service, você trabalha aí com seguros para estabelecimentos de alimentação. Se você chegar lá para o João,
sempre o João, né? João, eu gostaria de te alertar que é importante você fazer um seguro. Uma hora dessas o teu restaurante pega fogo e você vai estar lascado. Isso aí vai ser um choque aí para o cliente. Isso pode não funcionar. Pode assim ser algo totalmente contrário. O João realmente vai ficar chocado e pode ficar muito bravo. Então tem que achar um outro meio de passar essa informação, de torná-la interessante e tornar ela urgente. Aí já é um outro gatilho mental da urgência. Segundo o site Food Connection, quais os problemas que um seguro pode evitar? Essa informação aqui é quem vende seguros para estabelecimentos comerciais, para estabelecimentos de alimentação. Então, falência da empresa em caso de sinistro muito grave, perda do ponto comercial, roubos e furtos no local, deterioração de mercadorias em caso de quebra de um equipamento, um gerador, um acidente com algum problema de energia, de uma queima de um motor, danos elétricos, cobertura de incêndio do estabelecimento, entre outros. Mas isso tem que ser uma conversa. Isso não pode ser colocado assim com maneira de deixar o cliente nervoso, mas sim ele com interesse para uma coisa que é tão importante que pode prejudicá-lo de forma grandiosa aí, né? E o foco de tudo isso é você um dia bater um papo aí um pouco mais profundo sobre prevenção. Prevenção é uma coisa que no final ela sai muito mais barata, muito mais em conta prevenir do que remediar. O ditado é velho, mas na prática é isso aí mesmo. Se você deixa rolar, pode ter aí um resultado catastrófico. E se você para pensar e não exige tanto assim do cérebro, você vai ver que os fornecedores para o food service, apesar da minha experiência serem alimentos, bebidas, descartáveis, enfim, são uma linha bem extensa, a gente pode ampliar isso de uma maneira interessante para o fornecedor que hoje pode estar com uma linha reduzida ou pode ter alguma coisa que ele pode aí agregar ou suprimir. As duas coisas podem acontecer. Mas uma lista de itens aqui então: iluminação, equipamentos de refrigeração de alimentos, equipamentos de refrigeração de ambiente, mesas, bancadas, itens de limpeza, conservação, desinsetização, controle de pragas, manutenção de rede de esgoto, fossas, itens de higiene e limpeza, como papel higiênico, sabonete, papel toalha, lixeiras com pedal, com tampa e pedal. Isso são exigências desses órgãos reguladores. Água corrente tratada, no caso de empresas que têm caixas d'água, até para uma eventualidade, elas de 6 em 6 meses precisam ser lavadas, desinfetadas. EPIs, que são equipamentos de proteção individual, como toucas, luvas, máscaras, aventais. Em alguns lugares tem outras particularidades, como calçado específico para aquele transitar ali naquele ambiente. Em alguns até uma roupa específica, como por exemplo quem entra em frigorífico vai ter que ter um casaco, uma cobertura adequada. Então tudo isso são soluções para ser entregue nesses estabelecimentos envolvidos com alimentação. Troca de óleo é uma coisa que deve ser regular. Farei um vídeo só falando sobre isso, que é uma coisa muito interessante. Balcões, estufas, bufês,
geladeiras de armazenamentos, geladeiras expositoras. Então é um fornecimento amplo. Então é praticamente impossível ficar vendendo somente a mesma coisa por tanto tempo, ou não vender, não ampliar a linha, na medida em que tem produtos, tem serviços, tem equipamentos que são exigidos por lei. Então eles estão lá, eles precisam estar lá. Então você tem oportunidade para questionar o cliente ou entrar com uma conversa para fornecer. Uma outra exigência também dos órgãos reguladores, como vigilância sanitária, e aí é também papel do fornecedor entregar os produtos em condições adequadas, para que esse cliente não seja pego numa fiscalização. Então, toda atenção, cuidado com a mercadoria, com os produtos armazenados, que eles devem estar em condições adequadas para entrega, limpos, sem poeira, né, excessiva. O cliente ele é obrigado a devolver para o fornecedor caso as embalagens cheguem avariadas, amassadas, rasgadas, furadas, vazando, enfim, com defeitos. Data de validade ok. Isso é super importante e faz parte dos cuidados do relacionamento, essa parte que é entregar o produto em condições de chegar lá e direto, às vezes, para a prateleira do cliente, né? Sem ele ter que se preocupar com limpar, ou enfim, ou resolver problemas de troca ou devolução, que isso dá uma mão de obra assim grande. Então eu fiz uma sugestão no vídeo anterior, o card está aqui em cima, criando a semana do self-service para entender um cliente desse nicho, para atender melhor. E então dá uma olhada lá nesse vídeo, que é quase que uma complementação deste. Então, quais são os 7 pré-requisitos? E aí, para sua organização, você que é gestor, você que é um representante independente, para ter essa organização desse conhecimento, né, na venda interna digital. Então, para construir essa base de conhecimento, precisa desses 7 pré-requisitos. Dominar, né, aquilo que você tem, obviamente, entender os nichos e classificar os nichos que você atende. Separar, entender, isso é muito importante. Escolha uma semana, escolha um período para você destrinchar, né? Ver mais no detalhe, anotar no celular, na caneta, quais são as características, quais são os dados mais atualizados e importantes sobre a categoria de descartáveis, por exemplo. É legal ter o canudo comestível, não é? Tá todo mundo usando. O que será que o cliente pensa disso? Tem que trocar ideia aí. Quais são os objetivos, né? O que esses produtos eles resolvem de maneira geral? Separar uma lista de argumentos e de objeções. Essas objeções e os argumentos também você constrói conversando com o cliente e pesquisando, obviamente. Tem uma infinidade aí de locais nessa internet de meu Deus que ajudam bastante. Então reunir essas informações, as aplicações desses produtos, e você pode ter aí o apoio irrestrito, tenho certeza, das indústrias que fornecem para você. Defina como as informações chegarão a esses profissionais de atendimento e vendas, como você vai manter vivas essas informações através de mensagens semanais, através de vídeos que você pode gravar e enviar para a equipe com as últimas informações dos descartáveis, se existe alguma lei atualizada que é importante o cliente se dar conta, soluções novas. Tem que
ter um manuseio, um contato com a informação para tornar ela em uso, digamos assim, por mais tempo. Então, vamos aos 7 pré-requisitos para as técnicas de vendas funcionarem aí no seu negócio. Para formar a base de conhecimento, escolha uma categoria, estou sugerindo aqui os descartáveis, né? Dentro dessa categoria, você vai fazer um levantamento daquilo que você vende nos últimos 90 dias, vamos supor. Quais são os itens mais vendidos, quais são os itens não vendidos. Olha, nessa visitação aí você vai descobrir itens que nunca foram vendidos, dependendo da quantidade de produtos que você tem, ou itens que não são vendidos há muito tempo. Há profissionais de vendas que jamais venderam determinados itens. E isso é o grande desafio para um fornecedor que tem uma variedade grande de itens. Se você não fizer algo para estar movimentando isso constantemente, vai atingir diretamente o coração do negócio, que é estoque e clientes. Clientes que deixam de ser atendidos, clientes às vezes que não imaginam que você tem determinado produto ou serviço, enfim, ou equipamento, e por aí vai. Segundo, você tem que eleger quais são os objetivos. Se a minha venda média dos últimos 90 dias na linha de copos é X, então nos próximos 30 eu quero ir para Y. Você vai ter que começar a definir metas na construção disso, porque senão fica uma coisa muito solta, né? Fica do tipo assim, precisamos vender mais. Tá, daí mais quanto? Como? Quando? Quem é que vai acompanhar isso? Então tem que ser uma troca, não uma troca só de cobrança, mas uma troca de abastecimento para que pequenas metas sejam atendidas durante um período até chegar num objetivo que pode ser dividido aí em 2 partes. Um objetivo de um número, de uma venda, de uma quantidade de itens, e depois o grande objetivo, que é a estabilização, ou seja, não decrescer mais, na medida em que é um produto necessário nos nichos que você está presente. Então, isso aí é fundamental. Então, elegendo os objetivos, eleja os porquês. Por que faremos isso? Porque não só é importante enquanto fornecedor, mas é uma maneira de não deixar esse cliente solto, procurando aí onde comprar soluções para o negócio dele. Consultor tem esse papel vital aí. Fazer um brainstorming também é uma ideia de argumentos para montar os principais argumentos, as prováveis objeções. Eu sempre gostei muito de juntar as pessoas, porque eu acho que o conhecimento, ele independe às vezes, né, alguns conhecimentos, da formação da pessoa ou do cargo, melhor dizendo. Um consultor de vendas sabe menos que um supervisor. Não, às vezes é bem o contrário. Então, o supervisor, às vezes, ele tem que dominar alguns conhecimentos e não necessariamente o detalhe do detalhe do detalhe. Agora, quando temos um time que precisa ter uma determinada performance, o supervisor, ele tem que ter domínio. Começa por ele, né? Como é que ele organiza essas informações, como é que ele disponibiliza isso para o time. Defina de que forma, de forma sistemática, chegarão essas informações para esse consultor de vendas. Vai ser através de um e-mail, vai ser mensagens num grupo de WhatsApp, um grupo só dos descartáveis, ou vai ser vídeos que esse supervisor vai gravar, que nem eu estou fazendo aqui, né? Não é perfeito, mas enfim, é feito com muito carinho, com muita dedicação.
Então tem que ter maneiras criativas preferencialmente para manter vivas essas informações no período de desafio, digamos assim, né? Para que então isso não se perca. Esse acompanhamento ele é importante porque precisa de ajustes. É impossível sair com a solução, e aí vem a questão da técnica, né? Sair com uma técnica sem ter que ajustá-la ao longo da caminhada. Nós estamos entrando agora numa estação, talvez as necessidades de maneira geral são diferentes do verão, né? A incidência ou a venda de determinados produtos agora é maior e de outras é menor e por aí vai. Então, o supervisor, o gestor, ele é o organizador desse movimento de informações para ter habilidade, para ter condições, para ter subsídios, para ter um diálogo com o cliente, para explicar para ele por que é importante aquilo que você está colocando, aquilo que você está sugerindo. Seguido aí desses ajustes, é preciso ter análise desses resultados, tanto os resultados de uma semana, de um mês, que no food service tem características, tem oscilações, os meses, as semanas, então tem que ter esses comparativos e a partir daí construir uma média mínima aceitável, uma média que pode ser construída ao longo de um período para que ela seja algo crescente. Lembra que o propósito desse canal é escalar o faturamento. Essa é uma maneira de escalar. Ninguém sai daqui da base da montanha e, né, 2 minutos está lá em cima. Vai morrer na metade, sem ar. Então, precisa ir ligeiro, rápido, mas aos poucos, né, para que aquilo de fato internalize, se acomode, se ajuste e criar os seus indicadores de sucesso para os descartáveis. Qual é a média mínima aceitável? Daqui a pouco descobre lá que um profissional de vendas com os mesmos nichos, né, ou muito parecidos, ele consegue ter um desempenho, consegue ter uma performance legal. Então, ele é a referência. A referência não é o menor resultado nunca. Sempre será o melhor resultado. E aí tem que ir atrás. Como é que ele chega lá? Então, esse é o papel também do supervisor, do gestor, criar esses ambientes de conhecimento. Nada de tirador de pedido. Conhecimento. Porque conhecimento é permanente, fica, né? Pedido não, tira naquele momento e se apertar um pouquinho não consegue sair do feijão com arroz. Vender hoje, então você precisa de domínio daquilo que você resolve e contexto. Então, a ideia que eu quis passar aqui é que não basta perguntar para o cliente se ele quer comprar ou se ele está precisando de copo descartável, branco ou transparente. Não, tem que saber qual é o uso. Vai ser delivery? Vai ser eventos? Que tipo de bebida ele vai servir? Então tem que ter informação e tem que ter estalo, né? O que eu devo perguntar? Porque nem tudo vai estar escrito em algum lugar. Então essa convivência com os dados, com as informações, é que deixa a gente esperto para poder saber quando deve colocar isto ou aquilo. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que tenha sido útil para você. Por favor, é muito importante para mim, para que eu consiga ser mais assertiva, trazer toda essa minha experiência, essa minha vivência que eu realimento todos os dias, porque eu não me sento para fazer um vídeo sem antes olhar para o mercado, olhar as empresas, então conversar com algumas pessoas, então para trazer esse meu conhecimento, essa minha experiência para vocês. E se for útil, por favor, considere a possibilidade de se inscrever nesse canal.
Deixe seu comentário, diga o que você gostaria de ver e de ouvir, dê sugestões, críticas também são bem-vindas, se forem respeitosas, por que não? Né? A gente só melhora às vezes na adversidade, não é quando as coisas estão legais, não. E tendo dúvidas também, o e-mail do canal está na descrição do vídeo, ou se quiser me manda uma mensagem no privado, no @fornecedor food service no Instagram. Se você assim quiser, a sua privacidade está preservada. É meu desejo que você escale aí o faturamento na sua venda interna digital ou simplesmente na venda digital que está presente na maioria dos atendimentos. Então é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.